Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Israel Miranda e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Historicamente, antes dos cristãos passarem a usar a palavra Evangelho, porventura essa palavra já existia, já era usada. Essa palavra Evangelho, de fato, no contexto do Novo Testamento, tem a ver com o quê? Nosso vídeo de hoje é sobre isso. Eu quero fazer com você uma pequena construção do que o Evangelho é, a luz da Escritura, que vai ser a parte final do vídeo, e fazer uma pequena construção histórica dessa palavra. A palavra Evangelho, ela, como nós conhecemos popularmente, significa boa nova, ou então boa notícia. Mas, como nós entendemos o Evangelho hoje, sempre foi entendido assim. Antes dos cristãos usarem a palavra Evangelho, existiam outros grupos, outros povos que usavam essa palavra? E a resposta é sim. Na verdade, é a apropriação que os cristãos fazem. Essa é a palavra correta, apropriação. Os cristãos, do contexto bíblico, os apóstolos como Paulo, se apropriaram de palavras do contexto, por exemplo, romano. Assim como se apropriaram muitas vezes de palavras como a palavra igreja e não só. Isso é fundamental pensarmos porque demonstra que Deus, ao se revelar a gente, usa a linguagem humana. Aproveita-se das circunstâncias contextuais, às vezes, do contexto ali, para comunicar verdades eternas. E a palavra evangelho é uma delas. Você sabia que, quando estudamos o Novo Testamento, seu contexto histórico, nós percebemos, por exemplo, que a palavra evangelho era usada para se referir, por exemplo, ao imperador Otávio César? Sim. Por muitos anos em Roma, o Otávio César enfrentou uma luta com Marcos Antônio de 13 anos. E essa batalha dos dois fora de Roma, longe um pouquinho da cidade, que durou 13 anos, viu-se cessar, ou então terminou em 2 de setembro de 31 a.C. Mas o que estava acontecendo? Com essa guerra, o povo de Roma, ansioso, dividido em duas partes, os que apoiavam Otávio César e os que apoiavam Marco Antônio. E havia o que? Instabilidade, incerteza, muitas dúvidas e muita complexidade ali. E então se esperava a boa notícia daqueles que eram de Otávio ou daqueles que eram de Marcos. E então, em 2 de setembro de 31 a.C., chega a boa notícia e também má notícia. Má notícia para quem apoiava Marco Antônio, porque Marco Antônio perdeu. E, portanto, aqueles que o apoiavam se viram quase que em perigo. E aqueles que apoiavam Otávio César ouviram então a boa notícia de que Otávio César venceu a batalha. Isso implica em que é uma boa notícia. E com a vitória de Otávio César, passou então a se tornar uma frase comum com isso, que é a frase que é evangelho, boa notícia, digamos, chegou uma notícia boa. E essa frase descrevia o quê? Esse novo tempo que iria viver o contexto de Roma. Esse reino de quem? De César, de Otávio César, que vai ter o quê? Paz, justiça e prosperidade. Digamos, a paz chegou, a tranquilidade chegou, uma boa notícia chegou. E, quando olhamos para isso, podemos então pensar que isso nos leva a algumas coisas. A primeira delas, e quem trabalha muito o C.N.T. White, que aconteceu alguma coisa. Há um acontecimento histórico. Otávio venceu. Mas não só aconteceu algo. O que acontece também? Temos ali também algo. Algo vai acontecer. O que vai acontecer? Ele voltará para Roma, vai implementar o seu rei, seu trono e vai dominar sobre Roma. E aqueles que o apoiaram se preparam para uma nova vida. Mas algo também já está acontecendo. O quê? As pessoas já começaram a mudar porque não vivem mais do mesmo jeito. Com medos, com aflições, com instabilidade. Agora tenha certeza, chegou a paz, a tal justiça ou então a prosperidade. Isso é tão sério que quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos algo conhecido como inscrições de Priene. E Priene é uma cidade ali na Ásia Menor, que nela encontramos algumas inscrições calendárias, de calendário.
que celebra o nascimento de Otávio César como que é, como o Evangelho, digamos, uma boa notícia para o mundo. E por quê? Porque eles trabalham a ideia, e está no calendário, de que César, Otávio, então Otávio César fez o quê? Com o seu nascimento é uma espécie de previdência. E então passaram a chamá-lo de Augusto, venerável, distinto. E também a chamá-lo de Salvador. E também a chamá-lo de Deus. E por quê? Porque o nascimento dele superava a expectativa de esperança dos homens e ninguém futuramente poderia ser como ele. Por causa de quê? Por causa da paz que ele trouxe na batalha ali com Marco Antônio. Portanto, o nascimento do imperador de César, então César era o quê? Era uma boa notícia para o mundo, era uma boa notícia para Roma e o mundo de forma geral, de tão excelso que era César. É desse contexto que os autores do Novo Testamento, como Paulo, entre outros, faziam o quê? Usam, se apropriam da palavra evangelho para então apresentar e descrever quem? O verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador e o verdadeiro Deus, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. É desse contexto em que o imperador é venerado, é adorado, é idolatrado, é visto como excelso, que para eles, então, o seu nascimento era o Evangelho, digamos, uma boa notícia para o mundo e para Roma. E então os autores bíblicos usam essa palavra, esse contexto, para poder comunicar que não, na verdade, o Evangelho, a boa notícia, é o quê? É o nascimento de Cristo, sua vida, sua morte na cruz, sua ressurreição e sua exaltação. Digamos, algo aconteceu. Jesus nasceu, viveu aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou e está exaltado à destra do Pai. Algo vai acontecer. Ele voltará e vai estabelecer seu trono e vai dominar. E aqueles que o aguardem, creem nele, estarão então o quê? Vivendo uma nova vida. Mas algo também já está acontecendo com o acontecimento de Jesus, com o evento Cristo. Aqueles que creem nele, no Cristo, fazem o quê? Já vivem uma nova vida, uma nova realidade. Eu diria, vivem um antegozo, uma antecipação do porvir, uma antecipação daquilo que será na eternidade. Experimenta um pouquinho do paraíso aqui no presente. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o evento Cristo. É a obra de Cristo, é a pessoa de Cristo, é o que Cristo fez por nós. É falarmos do seu nascimento virginal, falarmos da sua vida santa, da sua morte, da sua ressurreição, de sua exaltação. O Evangelho é um evento real. Quem? Jesus se encarnou. Deus habitou entre nós. E esse evangelho geralmente vem acompanhado ali com alguns elementos, alguns ingredientes. E esses ingredientes poderíamos chamá-los de, por exemplo, aquilo que aponta para a necessidade do evangelho. Exemplo, o pecado e o julgamento. O pecado aponta para a necessidade do evangelho. Por quê? Porque todos pecaram. E necessitamos de quê? Da glória de Deus. E temos que afastar do Criador, precisamos de quê? De um Salvador, do Evangelho, porque todos pecamos. Mas também tem o julgamento. O julgamento também aponta para a necessidade do Evangelho. Por quê? Porque aqueles que não forem moldados pelo Evangelho serão julgados e condenados. Mas também tem algo que é o condicional para receber os benefícios do Evangelho. Como o quê? Arrependimento e fé. Mas também temos aquilo que poderíamos chamar de consequência daqueles que rejeitam o Evangelho. Aqueles que rejeitam o acontecimento do nascimento, da vida santa, da morte na cruz, da ressurreição, da exaltação de Cristo, verão as consequências dessa rejeição. Como o que é, por exemplo? Verão o julgamento, verão a condenação do inferno. Também se verão ali dominados e escravizados, de certa forma, pelo pecado. Estes são os ingredientes, os elementos que acompanham, que vêm junto ali com o Evangelho. Mas o Evangelho é esse acontecimento, é o evento Cristo. É a encarnação do Filho de Deus, que habitou entre nós, que se fez carne como nós e tabernaculou no nosso meio quando esteve aqui. E então viveu uma vida santa, morreu na cruz do Calvário, mas a morte não podia detê-lo. Ressuscitou ao terceiro dia e está agora exaltado à destra do Pai. Essa é a mensagem do Evangelho sobre a pessoa de Cristo e a obra de Cristo.
que essa palavra evangelho foi o que uma apropriação do contexto romano que os apóstolos fizeram, que era se referia ao imperador pela vitória e agora pela paz que iria trazer. Aquela vitória do imperador iria trazer algumas coisas e então os escritores bíblicos usaram desta palavra, se apropriaram destas palavras, daquele contexto, para mostrar não só aos romanos, mas o mundo todo, que na verdade a boa notícia para o mundo não era a vitória de Otávio César sobre Marcos Antônio. Não era a paz que Marcos Antônio iria trazer. A grande notícia para o mundo, na verdade, era o nascimento virginal de Cristo, a vida santa, a morte de cruz, a ressurreição, a exaltação de Cristo e seu verdadeiro domínio. É que, na verdade, o Deus verdadeiro é Cristo Jesus. Portanto, ele sim é que o homem por quem e Deus por quem devemos tributar ao seu nascimento uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Porque chegou de fato a paz. Paz com Deus. Somos reconciliados com o Pai. Boa notícia. Que boa notícia é essa? Que o pecado foi vencido por Cristo Jesus. Boa notícia. Que boa notícia é essa? Que a morte, o último inimigo, também foi vencido por Cristo Jesus quando ressuscitou. E nele também ressuscitamos. E nele ganhamos uma nova vida, uma nova possibilidade de viver. Viver em paz com Deus. Viver a vida do Filho de Deus aqui na terra. Viver e resplandecer a vida do Filho de Deus. E aí até tem outro ponto que eu não falei, que é também os resultados do Evangelho, do que eu estou falando aqui. A santidade, a regeneração, a conversão e a glorificação. Esse é o Evangelho. A palavra, nós nos apropriamos de um fato histórico para reforçar o fato histórico. O fato histórico. O fato que mudou a história da humanidade. Que Jesus Cristo esteve aqui, se encarnou, morreu na cruz, mas ressuscitou. E a tumba está vazia. Foi para o céu. E brevemente voltará. Voltará para implementar então o seu reino. Deus abençoe. Esse é o Evangelho. Um abraço. Curta, se inscreva e compartilhe. Fui!